O mal não existe. Pode haver proposição mais desafiadora que essa? Vamos estudar essa tão antiga concepção da presença do mal na vida, na terra, nas pessoas. Onde está? O que é? Existe realmente o mal? A nossa reflexão vem do Mateus 13, versículos 27 e 28, nos quais Jesus nos fala assim: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. O joio, então, só para relembrar em que contexto nós estamos, um homem havia plantado trigo na sua terra, e no momento que a erva cresceu, apareceu também, ao lado do trigo, o joio. O trigo, obviamente, uma planta útil que nutre, que alimenta, o joio que para nada serve. É claro que Jesus estava falando das almas que se fazem úteis e das almas que se fazem inúteis. Lá como na parábola dos talentos, aqueles que tomaram seus talentos e os multiplicaram foram considerados como servos bons, enquanto que aqueles que enterraram seus talentos foram considerados maus e inúteis. Mas isso não é ser o mal? Numa passagem do livro Ação e Reação, André Luiz pergunta para Sanzio, um alto instrutor espiritual, o que é o mal, o que é o bem, e recebe do luminoso instrutor uma orientação desconcertante que leva-nos a pensar: não existe o mal na Terra. Diz o instrutor que todos querem só o bem. A distinção entre criminosos e santos é que alguns na Terra querem exclusivamente o bem para si mesmos e poucos, mais luminosos, querem o bem para a humanidade toda. Essa é a distinção entre os homens. Todos querem apenas o bem. Mas, de novo, o egoísmo então não será o mal? Se assim fosse, nós teríamos que considerar maus os bebês, que na sua primeira fase de desenvolvimento, o ser humano mostra-se naquilo que os antigos chamavam de reinado infantil, onde ele busca exclusivamente o que é bom para si. E o ser humano também apresenta o comportamento do egoísmo, que é uma modificação ligeira da herança animal, porque nós seguimos a nossa evolução do átomo ao arcanjo e o ser mais próximo do ser humano é realmente o animal. E como o instinto, essa fabulosa força que faz com que os animais se movam pensando sempre, o tempo todo, na sua própria sobrevivência, no ser humano essa força tremenda se transforma no egoísmo. Portanto, o egoísmo não é uma coisa dos maus. É apenas uma característica do primitivismo. E assim como animais e bebês não são maus,
homens violentos também são apenas primitivos. A violência é apenas egoísmo, o egoísmo é apenas primitivismo. E nós, de posse desse pensamento, assim como o pensamento do mal e do bem nos congela, porque é mentira que os que se julgam bons são bons, e é mentira que os que nós julgamos maus são maus, e essa mentira nos paralisa, nos apequena, nos imobiliza. Nós precisamos perceber que os outros não são o mal, ou como diz Jean-Paul Sartre, ironizando essa nossa infantilidade, o inferno não são os outros. O mal é apenas o bem que nós ainda não fomos capazes de perceber. E que cada vez que nós percebemos nos livros, nos estudos, nas conversas, mas principalmente na vida, nos fatos objetivos, nas pessoas, nos desafios que a vida nos coloca, só percebendo e aceitando os desafios é que cresceremos, assim como somente o aluno que superar a revolta e a pena de si mesmo se dedicará às lições e passará de ano. É claro. Enquanto acharmos que as lições são o mal, que os professores são malvados, o aluno se torna incapaz. Assim como enquanto achar que os médicos lhe querem mal, o doente não vai se curar. Já está na época de alcançarmos um mínimo de maturidade. Porque assim como na época de Jesus, os cegos, os paralíticos, os endemoniados e os leprosos não se curavam todos, não foram todos os doentes da terra que se curaram, apenas aqueles que reconheceram e buscaram a luz. Nós também, que nada enxergamos à nossa frente, à exceção do nosso interesse, como cegos, que só buscamos essa beleza exterior, que só nos acomodamos, tanto nos acomodamos, nos paralisando. Nós precisamos perceber a luz que está por trás da escuridão que nós vemos por todo lado. Que a escuridão que nós vemos por todo lado são nossos óculos, que nos tornam cegos, incapazes de ver a luz, de ver o bem. Pois o bem passa à nossa frente. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O que acontece em nossas vidas é o remédio preciso para o momento exato para a nossa cura. Que nós percebamos isso, nos libertemos de nós mesmos e nos curemos. Assim seja, meus amigos, assim seja comigo, assim seja contigo. Até a próxima.